Olá, bem-vindo ao programa Brasil Seguro, pela IPTV, disponível em quase 16 milhões de domicílios por todos os 5.570 municípios do Brasil, atingindo mais de 50 milhões de pessoas. A IPTV, você sintoniza no canal 579, Banda KU, no 23 da nova Parabolic Sky, também no Instagram e no YouTube, www.iptv.com.br, @IPTVOficial. O programa Brasil Seguro é uma iniciativa conjunta da IPTV com o Grupo de Análise de Estratégia Internacional em Defesa, Segurança e Inteligência, o DSI, da Universidade de São Paulo, Instituto de Relações Internacionais, Escola de Segurança Multidimensional, em colaboração com o Instituto de Estudos Avançados. Eu sou Alberto Pfeiffer, coordenador do DSI e anfitrião do programa Brasil Seguro, que toda semana se propõe a discutir um aspecto da segurança que afeta a vida do cidadão brasileiro e afeta a segurança nacional como um todo. Nesta semana, vamos examinar aspectos ligados à segurança da informação, da comunicação, como a preparação das notícias do noticiário afeta esta interpretação de parte da cidadania e também a dimensão internacional, demonstrando, por meio de exemplos, de que maneira se pode alterar a percepção quanto à capacidade, quanto ao que é o Brasil, de modo a amealhar mais vantagens das nossas relações internacionais. Convidado, Ademar Altieri, jornalista de vasta trajetória no mundo corporativo, no mundo da imprensa, nacional, estrangeira, com atuação em associações de classe no Brasil, no exterior, e que tem uma vasta bagagem, muitos casos e experiências que demonstram como, por meio de boas estratégias de comunicação, pode-se melhorar a inserção de um determinado setor ou de um país no mundo, no seu ambiente competitivo, melhorando o seu perfil, melhorando a sua capacidade de produzir bons resultados e gerar valor para os seus proprietários, para os seus acionistas, oportunidades de emprego para os seus profissionais engajados e oportunidades de melhorar o perfil de um determinado país. Ademar, muito bem-vindo para esse bate-papo. É uma honra ter você aqui no Brasil Seguro. Na verdade, você com a tua experiência que deveria ser o entrevistador, ser o diretor desse programa. Mas eu acho que eu posso me beneficiar hoje desse teu saber, dessa tua trajetória e te dar as boas-vindas. Muito obrigado, Alberto. Eu ia dizer, você virou a mesa, né? Porque antigamente era eu que te entrevistava, agora você que vai me entrevistar. Então, vai ser divertido e a gente já se conhece há muito tempo e é fácil navegar com a intimidade que já tem entre nós. Eu conheço bem a tua trajetória também. E, enfim, tem muito assunto nesse menu que você descreveu aí na abertura. Exatamente. Vamos lá. Então, vamos começar a conversa, Ademar, por um tema que apareceu no noticiário recentemente e trouxe grande preocupação para os brasileiros, produtores, consumidores, que foi a questão da relação com os Estados Unidos, o tarifaço de Donald Trump, Exato. que pegou de surpresa quem não estava preparado, né? Para quem milita nessa área, conhece política internacional, talvez já se pudesse esperar alguma coisa desse tipo. Mas você tem uma trajetória longa nas relações do Brasil com os Estados Unidos, com o Canadá, trabalhou bastante esses temas do comércio bilateral, em diversos episódios com até similaridades, né? Porque o Brasil, que é um grande recebedor do investimento produtivo norte-americano, né? Grandes empresas americanas estão aqui, os Estados Unidos são o maior investidor externo no Brasil e oferecendo oportunidades de produção de trabalho de altíssimo nível, né? Fazem parte do nosso cotidiano, no setor automotivo, no setor de alimentos, bens de consumo, saúde, toda a indústria, todos os serviços. Hoje, as Big Techs, né? São empresas americanas que lideram, que trazem a tecnologia, que oferecem condições de trabalho já adequadas a padrões de primeiro mundo. E houve já momentos da nossa história recente em que também houve essa ameaça de parte do governo americano: olha, vamos parar com as importações do Brasil, vocês vão estar fora dos esquemas. E no final, graças a um bom trabalho de comunicação corporativa, se conseguiu reverter essa situação. Como é que foi essa tua experiência? Que lições a gente pode extrair? Olha, tem muito de comunicação no que está acontecendo, sabe? De comunicação não muito bem executada, né? Agora,
você tem um imponderável nessa questão toda, que é o presidente dos Estados Unidos atual, Donald Trump. Ele é completamente imprevisível, né? Não dá para afirmar que você sabe o que ele vai fazer, né? E ele complicou um pouco esse momento aí entre Brasil e Estados Unidos, porque ele misturou política com comércio exterior, né? Quer dizer, se a conversa fosse só comércio exterior, ela ia fatalmente acabar sendo vantajosa para o Brasil. Mas ele colocou questões políticas que complica tudo, porque eu não conheço exemplos de um país interferir nas questões institucionais do outro país, né, como condição para uma negociação comercial, né, de comércio exterior, né? Mas foi isso que ele fez, né? Então você viu reações diferentes, né? No mundo empresarial, a maioria dizia, tem que negociar. O governo optou por ir a público e bater de frente, né? Eu não sei, a minha opinião é que se você pretende bater de frente, você precisa ter cacife para isso, né? E você querer encarar e bater de frente, ainda por cima com um imponderável como o Donald Trump. E com um país do tamanho dos Estados Unidos. Com um país do porte e do peso dos Estados Unidos, da importância que tem para nós, eu acho que seria muito mais prático parar e pensar em como que eu resolvo isso aqui, né? A Europa negociou, o Japão negociou, a China, grande alvo deles, negociou, reclamou um pouco aqui e ali, mas negociou, e está negociando ainda, né? A Índia virou alvo forte, está quieta lá, está negociando. O Brasil não, entende? Então o Brasil acabou se colocando numa posição complicada, porque só ele dando esses recados duros, né? E isso é bom até para outros países, mas eu não sei se é muito bom para o Brasil. Exato, né? Serve talvez a outros países. Tem alguém que vai lá e tenta desafiar, os né? Os chineses estão rindo, os russos estão rindo, estão achando ótimo o Brasil botar a cara, mas e para o Brasil isso interessa? Essa é uma questão, né? Não, e no aspecto, vamos dizer, relativo, eu me pergunto se existe no mundo, ou se poucos países devem estar na situação do Brasil, que é um país que recebe muito investimento externo americano, Sim. relativamente ao tamanho e relativamente à qualificação da sua indústria. A Europa também recebe muito investimento externo americano. Também. Recebeu, mas ela tem uma indústria própria. Tem uma indústria automotiva francesa, indústria automotiva alemã, indústria automotiva italiana, em todos os setores, no químico, na metalurgia, tem indústria local também. Grandes empresas deles. Então. Aqui nós temos muitas empresas estrangeiras, algumas empresas nacionais que usam tecnologia estrangeira. Toda a nossa industrialização se deu por meio dessa triangulação. Atrair investimento e tecnologia estrangeiro, usar o capital nacional com o apoio e a proteção do Estado, fechando o mercado, dando subsídio. Mas, de todos os países, o mais importante foram os Estados Unidos. Sim. Isso deriva até de um acordo que nós fizemos no período da Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos numa posição singular, porque não só nós nos arvoramos a desafiar o governo americano, nós colocamos em risco toda uma relação produtiva que existe há décadas, que fornece bons empregos, bons vínculos sociais. E isso não foi utilizado de uma maneira positiva, isso foi abandonado, como se não valesse nada. Enfim, não pode confundir também vamos negociar com se submeter, né? Claro que não. Né? O Brasil ficou falando muito em soberania desafiada. Eu questiono isso, eu não vejo nenhum desafio à soberania brasileira. Qual é a possibilidade de os Estados Unidos interferirem em decisões da Suprema Corte brasileira? Nenhuma. Tem alguma possibilidade dos Estados Unidos interferirem no que faz o nosso legislativo? Zero. Então, desculpe, a soberania virou um ótimo discurso e a hora que eles descobriram que isso tinha ressonância com uma parcela da população, levaram para frente e falam de soberania até hoje. Para mim, a soberania brasileira não foi desafiada e não está sendo desafiada em nenhum aspecto, né? Então, isso não é a discussão que nós temos que ter. A discussão que interessa tem um monte de áreas aí que vão ser prejudicadas, algumas fortemente, pelo que está sendo feito, por essa tarifa que não tem explicação lógica.
Então, o caminho que você tem que procurar é como que eu faço isso chegar no público certo. Quem é o público certo? Neste caso, tem que atingir o próprio, porque ele centralizou tudo, Donald Trump. As decisões aí estão sendo dele, né? Não é que você pode ir a áreas do governo americano e tentar dialogar, fazer um lobby ali, né? No passado, decisões que iam ser negativas para o Brasil foram resolvidas, mas envolvia o legislativo, envolvia os membros do Congresso, né, senadores, e algumas áreas do governo, e o USTR, né, que é o ministério deles de comércio, né, o equivalente. Então, você fazia um trabalho, né, é um exemplo que você estava citando na abertura, né, foi esse trabalho que eu participei quando estava na AmCham, na Câmara Americana de Comércio, né. Você trabalhou na Câmara Americana de Comércio na Câmara de São Americana, Paulo. E havia uma decisão americana de excluir o Brasil de um sistema que dava preferência ao Brasil e tarifas mais baixas para exportar. Deixa eu só fazer um parênteses para explicar para o telespectador que a Câmara de Comércio Americana em São Paulo é a maior Câmara de comércio do mundo. Do Brasil, câmaras americanas, estão 108 no mundo. No mundo todo, a maior delas é a de São Paulo. É Brasil, né? Porque ela hoje está em 18 cidades brasileiras, se não me engano. Isso, está espalhado por todo o Brasil. Tem vários escritórios regionais. Fundada em 1917. Isto. Por iniciativa das empresas americanas já estabelecidas no Brasil naquela época. Já estavam no Brasil, exatamente. Então, é uma relação duradoura, estabilizada, sólida, densa, de mútuo comprometimento. E há alguns anos havia um mecanismo chamado Sistema Geral de Preferências, exatamente, que permitia que exportações de países de menor desenvolvimento relativo, o Brasil se classificava nisso, ingressassem no mercado americano pagando um imposto menor do que as provenientes de países mais desenvolvidos. Isso. Várias empresas americanas se utilizavam desse expediente para exportarem partes. Era um comércio intrafirma e intrasetor. Sim, produzia aqui e mandava para a sua própria empresa para completar um produto, etc. Uma parte de um automóvel, uma parte de uma máquina, alguma coisa assim. E aí o governo americano, em algum momento, com alguma indisposição com o Brasil, falou, olha, vou tirar você desse sistema. Sim, concluíram que o Brasil já tinha atingido um patamar que não precisava mais disso. Tá, só que olha, dá para argumentar até, né? Mas, ao mesmo tempo, como é que você combate isso? Você tinha que ir nos prejudicados. Quem eram os prejudicados? Eles mesmos, né? Quer dizer, não tinha só empresa americana que ia ser prejudicada, mas tinha empresas americanas. E isso foi a conclusão a que chegamos na AmCham. Então, nós fizemos um trabalho, uma pesquisa, pegando os distritos eleitorais americanos, onde estavam as empresas que iam sofrer as consequências disso, e aí identificamos os políticos que representam aqueles distritos, e a gente foi para Washington conversar com eles. Olha, se eliminarem o Brasil do Sistema Geral de Preferências, vai acontecer isso com esta empresa, que vai deixar de exportar para esta empresa que é no seu distrito. E aí você vai ter perda de emprego, queda de atividade econômica e tudo mais. Perda de arrecadação tributária. Perda de arrecadação. Desemprego. Tudo isso. E aí o próprio político, que não é bobo nem nada, vendo que vai ter um impacto na base dele, do eleitor dele. Ele se mexe. Né? Porque o sistema eleitoral nos Estados Unidos é um pouco diferente do brasileiro. É distrital em todos os níveis lá. Quer dizer, o deputado ele tem um distrito, ele não é do estado, né? Ele é eleito pelo distrito. Então tem muito maior conexão com o eleitorado. Muito mais. Quando você estuda o sistema americano, você entende por que os políticos brasileiros resistem tanto a fazer o sistema distrital no Brasil, porque eles não querem ter toda essa cobrança que se viabiliza quando o sistema é distrital. Né? É apenas isso, né? Eles fogem do sistema distrital como o diabo na cruz. Muito bem. Da cruz, né? Muito bom. Então, isso ajuda a gente a entender um pouco mais da relação Brasil-Estados Unidos, o contexto político, o contexto eleitoral, e vamos voltar nesse tema no próximo bloco, é um minuto só aqui no Brasil Seguro. Acompanhar a programação da IPTV ficou ainda mais fácil. De qualquer parte do mundo, você pode assistir tudo ao vivo por meio do aplicativo IPTV Play, disponível para Android e iOS.
pelo site www.iptv.com.br. E se quiser rever nossos conteúdos, basta seguir a página da IPTV no YouTube, clicar no sininho para ativar as notificações de vídeos novos e ficar por dentro de tudo. Aproveite para assistir nossos programas também pelo YouTube. Venha ser integrante do nosso time. IPTV, a TV que cresce com você. Bem-vindo de volta ao programa Brasil Seguro. Nesta semana, examinando as relações entre Brasil e Estados Unidos, o papel da comunicação, o papel da inteligência empresarial, identificar sensibilidades, canais de acesso no teu interlocutor, para não sofrer de paralisia ou soberba, se embrulhar na bandeira nacional, clamar pela soberania e não resolver o problema de fundo, como foi no caso do tarifaço de Donald Trump. O Adhemar Altieri, nosso convidado da semana, jornalista experiente, líder na comunicação corporativa e convivência nos Estados Unidos, no Canadá, estava nos explicando que é preciso estabelecer a estratégia correta para alcançar o objetivo desejado. No episódio anterior, quando o Brasil também foi alvo da possível sanção ou da retirada de preferências no marco do sistema geral de parte do governo americano, foi visualizado que isso afetaria empresas e localidades nos Estados Unidos. Logo, os empresários brasileiros, representados pela Câmara Americana de Comércio, foram a Washington, falaram com os deputados daqueles distritos eleitorais e conseguiram arregimentar forças para fazer com que aquele expediente não fosse efetivado. Sim, e o Brasil foi mantido, né? Foi mantido no SGP. Quanto tempo levou esse trabalho? Conta um pouquinho da operacionalidade. Levou uns meses, né? Uns 3, 4 meses para fazer a pesquisa, para juntar tudo, para marcar todas as reuniões. A gente fez em 2 dias algo como mais de 30 reuniões. Então era um grupo de pessoas. Só uma visita a Washington? Uma visita de 3 dias. Uma visita? Sim. Conseguiram reverter? Mas a gente marcou todas as reuniões, então a cada 30, 40 minutos tinha uma reunião. Então o grupo todo ia correndo de um gabinete para outro, para outro. Já chegou municiado de informação, de dados. Totalmente, com tudo pronto para apresentar, né? Não foi lá só reclamar. Não, e nós levamos representantes das empresas americanas do Brasil, levamos 15. Então eu me lembro das empresas que estavam representadas, tinha a GE, tinha a 3M, tinha a General Motors, tinha a Eaton, que é uma fabricante de autopeças. Ela fabricava, naquela época, ela mandava transmissão automática para você acoplar no motor. Era fabricada aqui no Brasil. Garanto que a maioria dos americanos nem sabe disso. Mas, enfim, a gente fazia a apresentação, mostrava os números, bem focado, naquele distrito, daquele político. Quer dizer, o cara já assistia, já arregalando o olho, porque ele não tinha a menor ideia que aquilo ia impactar o eleitorado dele. E aí a gente punha os próprios executivos das empresas para falar, porque nada melhor do que você ouvir o que vai acontecer lá. Então tinha empresa que ia interromper produção, tinha empresa que ia praticamente encerrar a atividade no Brasil, porque boa parte do que eles produziam aqui era para mandar para os Estados Unidos e o que ia sobrar não era o suficiente para justificar a empresa continuar ativa no Brasil. Então, tinha vários quadros, né? Você mostrava a situação e pronto, estava impactado aquele político. E aí você deixava o processo seguir seu caminho, né? Sim. E acabou dando resultado. Na situação de hoje é diferente, porque não é o legislativo que vai resolver isso aí. Só uma coisa, em que ano foi isso? 2006. 2006, era outro mundo. Outro mundo. A China não era essa potência toda, ela estava começando a aparecer. A China estava começando a aparecer. Porque alguém poderia dizer, mas eu não importo do Brasil, mas a China consegue me fornecer o mesmo produto pela metade do preço, entregando mais rápido. Por isso era tão importante você mostrar o impacto para o distrito eleitoral daquele político. E agora... Que aí ele se movimenta. Exatamente. Né? E agora você tem a consideração de fundo que não é só a eficiência econômica, quer dizer, a China pode me fornecer o mesmo produto mais barato e mais rápido. É que aí eu fico nas mãos da China. E isso que é o importante hoje. Sim. É a segurança do processo produtivo. E no caso dos Estados Unidos, ele está tentando reduzir a dependência da China. Né? Então não é bem uma alternativa. Eles nem querem olhar a alternativa de, então se eu não tivesse produto do Brasil, eu vou buscar de
de outro lugar. Eles querem centralizar neles, né, a atenção, eles querem mais atividade lá. Quer dizer, eu não acho que a estratégia que está sendo usada para atrair mais empresas para produzirem nos Estados Unidos, eu não acredito que isso vá dar certo, mas quem sou eu, né? Mas, enfim, problema deles, o presidente deles está agindo assim. Então, nós temos que pensar no nosso problema. Então, hoje não é uma questão de ir ao legislativo. Em alguns casos, sim, porque hoje isso está centralizado no presidente deles. Uhum. Então, na Casa Branca. Na Casa Branca. Então, você tem que impactar gente que é capaz de impactar ele. Esse seria o remédio hoje, entende? Mas é o mesmo caminho. Não adianta ficar dando entrevista aqui, pessoas do governo brasileiro, eles não querem conversar. Pô, isso é até vergonhoso, né? Você não pode falar isso. Parte da culpa por isso é do próprio governo brasileiro, porque não teve nenhuma preocupação em estreitar laços, em preparar o terreno. Entende? Deixar um vácuo, né, na relação, sei lá, insatisfeitos talvez porque ele se elegeu. O Lula chegou a dizer publicamente que apoiava, que gostaria que a Kamala Harris fosse eleita. Que era a candidata do Partido Democrata. Eu posso ter uma opinião dessas, você pode. O presidente de um país, não. Você não se manifesta assim, você não sabe amanhã o que é que vai acontecer, né? Então pronto, agora o presidente que está lá eleito sabe que você preferia que ele perdesse. Para então... que te ajuda isso? Exato, nada. Então... Não. E veja, a partir do momento em que está definida a eleição num outro país, que é um problema do outro país, do povo do outro país, da soberania do outro país, essa escolha será respeitada. Tem que ir lá. E terá que ser trabalhada. Quer dizer, se é eleito um presidente desta ou daquela vertente, você tem que instruir os teus diplomatas, representantes lá, para começarem a fazer um trabalho de preparação para, na eventualidade de uma necessidade, já terem os canais abertos para conversação, para busca de informação, para distensão. Esse trabalho não foi feito. Não foi feito. Entende? Não foi. O Brasil meio que largou a mão da relação com os Estados Unidos, que não é plausível, entende, aceitar isso, porque é uma relação grande, importante, tem peso muito viva, né? De várias formas, é antiga, então não tem justificativa isso. Isso foi uma bobeada, né, do governo e especificamente da área diplomática, entende? Que não foi atrás. A hora que deu um problema, quer dizer, sabe, não estamos tratando aqui de questão pessoal, de quem se dá com quem, né? Senão você está praticando aquilo que se critica na atitude do Donald Trump. Ele está fazendo assim, né? Ele até disse no discurso dele na ONU, né, que ele só trata com gente que ele gosta, se ele não gosta, ele não negocia. Cara, você é presidente dos Estados Unidos, você não pode pensar assim. Enfim, eu não voto lá, não me interessa. Isso é problema para os americanos resolverem. Mas você percebe, o remédio é o mesmo. Você tem que ir lá defender aquilo que é do teu interesse. Você não pode permitir que os problemas simplesmente avancem para depois dizer, tá vendo, olha o que eles fizeram. Você está aqui no poder para tratar dessas questões, né? E tratar dessas questões não é dar um discurso por dia, dando pedrada, né? No que você acha que vai ajudar alguma coisa? Você pode desopilar o fígado só, mas solução, não. Agora, Adhemar, a tua proposta, teu prognóstico aqui faz todo sentido, no sentido, olha, busque o interlocutor que tem acesso ao presidente, à Casa Branca. Alguns dizem que esse espaço foi ocupado por membros da oposição brasileira e que, portanto, seria quase que impossível se ter acesso porque eles já estabeleceriam ali uma barreira de contenção, né? Já teriam ouvido desses influenciadores junto ao presidente Trump. Agora, há maneiras de se chegar, né? De se demonstrar com fatos, de se iniciar a conversa. Não é porque alguém ocupou um espaço que esse espaço não possa ser disputado. Isso é típico da política, da economia política. Então, o que seria o caminho nesse caso? Eu questiono um pouco até onde vai essa ocupação de espaço, sabe? Eu não acredito que haja essa influência toda, né? Eu acho que jogaram algumas ideias ali na cabeça de algumas pessoas do governo americano e pode até ter tido a ver com a atitude tomada com relação ao Brasil. Mas essa mistura aí de política com comércio exterior,
Em algum momento, vamos ter que sair dessa conversa, né? Quer dizer, agora parece que, né, vai ter uma conversa, etc. Com certeza, o lado brasileiro tem que chegar nessa conversa para discutir muito mais a questão comercial e sair fora das outras, né? Porque não tem cabimento um país querer que você mexa na atuação de uma Suprema Corte ou de um Legislativo. Nunca vai acontecer isso, né? Por isso que eu questiono a questão toda de ficar priorizando soberania, né? Alguém pode querer desafiar a sua soberania, mas consegue fazer alguma coisa? Não. Então não é esse o problema, entende? Esquece isso aí. Vamos tratar do que interessa. O que interessa é que tem empregos de brasileiros na mesa para ser cortados, investimentos para ser removidos, empresas pensando em cair fora. É isso que interessa. Agora, né? Adhemar, até agora eu vi muita movimentação de parte das empresas brasileiras, algumas delas com êxito, a Embraer conseguiu reverter, empresas ligadas a papel, celulose, madeiras, também eu vi alguns casos positivos, outras empresas que já têm investimentos grandes nos Estados Unidos, setor de carne, proteína animal, também conseguiram lidar com a situação. Outros setores mais vulneráveis, menos preparados, com uma internacionalização ainda precoce, não tinham essa preparação e, de fato, vão sofrer. No fim do dia, parece que menos de 40% das exportações brasileiras é que vão ser objeto daquele tarifaço de 50%. Logo, é a minoria. Importante, afeta setores. Agora, o que eu não vi até agora foi a mobilização, e mobilização própria e mobilização também estimulada, do empresariado americano estabelecido no Brasil, mostrando que, olha, ao mesmo tempo que os brasileiros, são afetados no seu comércio com os Estados Unidos, nós também nos tornamos mais vulneráveis. Pode ser que o governo brasileiro faça uma retaliação sobre nossos interesses, nossas empresas. Pode ser que a opinião pública brasileira comece a achar que o americano não é tão simpático assim, prefira outros produtos, outros fornecedores. No momento que esse espaço comercial, a atenção das pessoas é muito disputada. Então, será que não falta também um pouco dessa amarração do lado corporativo americano, prezando pelos bons vínculos com o Brasil, pelo bom ambiente de negócio, relativamente falando, que o Brasil oferece? Não somos uma maravilha, tem muitos problemas aqui. Custo Brasil afeta todos os produtores brasileiros, nacionais, estrangeiros, americanos, japoneses, da Bahia, de Santa Catarina, não importa. Isso é um problema comum a todos. Agora, o americano, quando está aqui, ele é bem recebido, o negócio dele prospera, tanto é que ele fica por bastante tempo. Quando ele sai, é porque o setor não está rendendo mais. Mas aqui é um bom lugar. É um mercado grande, é um mercado que gosta do padrão de vida americano, consome o produto americano, gosta dos ícones culturais, gosta da Disney, do McDonald's, dessa coisa toda, Hollywood, enfim. Não seria o caso também de se colocar esse pessoal ao lado, né, perfilando junto, para fazer valer esse interesse coletivo? Sim, o exemplo que eu citei para você de lá para trás, da GSP, foi exatamente esse, né? Eu não sei até que ponto isso foi feito, eu vi muito mais empresas brasileiras que têm um pé nos Estados Unidos importante, se mobilizando junto aos parceiros de negócios deles lá. Foi o caso da Embraer, né? A Embraer tem uma presença importante. Você pega voo regional nos Estados Unidos e fatalmente você vai acabar dentro de um avião da Embraer, né? É até bacana, né? Você pega lá aquele cartão que fica na poltrona da frente para ler lá sobre o avião e você vê que é um avião da Embraer, né? E isso é muito comum nos Estados Unidos. Então, tem uma presença importante. Isso aí ia ser muito disruptivo no mau sentido, né? Não essas disrupções que se fala muito hoje, que são para evoluir, né? Isso seria uma disrupção ruim, né? Tem outras acontecendo e eu acho que em algum momento os americanos vão acabar tendo que mexer com isso. Eles bebem muito café. E o café brasileiro é peça importante na mistura, né, dos blends, né, de café que se oferece lá. Então, em algum momento, alguma coisa vai acontecer, porque o café brasileiro está inviabilizado com 50% de tarifa, né, para ir para os Estados Unidos. E não tem tanto mercado no mundo para você colocar o café que iria para os Estados Unidos. Então, isso que você diz foi a solução no passado e é parte da solução agora. Agora, você tem que considerar o que está acontecendo lá dentro. Você está vendo uma pressão indevida e incomum
para o mercado americano sobre empresas, né? Então, pode ter empresas que estão meio que comprometidas com essa gestão americana, com esse governo americano, e que não tem clima para elas agirem, porque eles provavelmente vão proteger interesses deles internos lá, né? E aí fica muito complicado engajar essas empresas, né? Não é uma coisa tão igual àquela situação que a gente relatou de vários anos atrás, né? Aí, para a empresa se movimentar, ela tem que sentir que ela pode chegar no X da questão, que é o Donald Trump, e dizer para ele que, olha, isso que você está fazendo aí não é bom. E não é fácil fazer isso com ele. Então, não é qualquer empresa que vai poder chegar, né? Mas, sabe, com a porta da sala fechada, você fala, principalmente se tiver muito dinheiro envolvido, muita perda envolvida, aí você precisa avisar que, olha, esse caminho que você está optando aí por trilhar não está sendo uma coisa boa. Eu acho que é questão de tempo para isso acontecer naturalmente, porque tem muitos impactos negativos já visíveis na economia americana em função dessas questões de tarifas que ele está impondo, não só ao Brasil, a várias partes do mundo. Está mexendo com a questão interna deles, está gerando inflação, está gerando diminuição de atividade econômica. Todos os efeitos que aí os principais especialistas andaram apontando estão começando a aparecer. Então, sabe, chega um momento que não adianta, você não vai resolver isso só com discurso, que aquele grupinho que é fiel, independente do que ele falar, né, vai continuar com você. Vai chegar um momento que você vai ter que olhar para a coisa nua e crua e tomar decisões diferentes, né? Perfeito, muito bem. Vamos voltar num minuto com Adhemar Altieri aqui no Brasil Seguro. Até já. Somos a IPTV, a emissora que cresce com você. Olá, bem-vindo de volta ao programa Brasil Seguro. Nesta semana, nosso convidado é Adhemar Altieri, jornalista, especialista em comunicação corporativa, com larga trajetória em associações, em empresas, também no plano internacional, Estados Unidos, Canadá, e que por várias décadas tem militado nesse setor e que pode comentar conosco um pouco das alterações que a tecnologia trouxe. Adhemar, você iniciou na imprensa num tempo em que a gente falava de grandes veículos, né? Grandes conglomerados, tanto a imprensa escrita, que tinha um papel relativamente mais importante, quanto de comunicação, áudio, visual, televisão, eram poucos e tinham um impacto muito grande sobre a formação de mentalidades. Hoje o cenário mudou. Esses grandes conglomerados já não têm tanta transcendência, tanta penetração, a fonte de informação pulverizadas, automizadas, múltiplas. Cada pessoa, de fato, tem a sua própria rede, o seu próprio fio de acesso à informação. Ela pode escolher o que quer e o smartphone, ao mesmo tempo que nos autonomiza, nos isola. Eu não sei se o colega com quem eu estou conversando leu a mesma fonte que eu li, logo o diálogo passa a ser um diálogo também de compreender, né, de onde surgiu a tua informação, coisa que anteriormente a gente podia pressupor, que a pessoa tinha lido mais ou menos os mesmos jornais ou visto os mesmos noticiários. Como é que a comunicação se dá hoje em dia nesse ambiente de pulverização? O que você nota de diferente? Como lidar com isso? Você tem que realmente ser muito dirigido e muito específico para fazer a mensagem chegar no lugar que ela tem que chegar, né? Antigamente, aqui no Brasil, se você tinha uma informação importante, grande, você fazia chegar no Jornal Nacional, na Veja, e estava resolvido, né? Pouca gente no Brasil não ia ficar sabendo. Acabou isso aí, né? Não tem mais, né? E aí, sabe, eu comecei na mídia, em rádio, no Canadá. Na primeira redação que eu trabalhei, era uma das principais rádios de jornalismo de Toronto. Você vivia no Canadá naquela época? Morava no Canadá na época, estudei jornalismo lá e comecei a trabalhar lá. Tinha um computador na redação.
E legal era você ter na sua mesa uma máquina de escrever IBM Selétrica, tá? Era com isso que essas eram a ponta da lança, né? E o computador, um ou outro que mexia só, né? Era para receber informações, quer dizer, um computador que hoje seria lixo eletrônico, né? Não tem qualquer possibilidade de uso hoje, né? Então veja o que aconteceu, né? E você tem razão, pulverizou porque hoje qualquer pessoa pode ser um canal de informação, né? Você começa um blog em minutos, ou um canal de YouTube em minutos, sai falando e, se for bom, né? Talvez você consiga um público, uma audiência para o que você está fazendo. Então, os veículos estão dados, está na mão. Se você tem conteúdo, você vai lá e tenta fazer o que você tem em mente, né? E isso muda tudo, né? Tem muitos veículos, digamos, novos, né, entre aspas, né, dessa era, dessa situação, que estão se dando muito bem, né? E eles estão ocupando espaço, né? Tem veículos muito bons, por sinal, que não tem a carga, por exemplo, dos jornalões de outros tempos, que ainda tem peso de uma estrutura que já não funciona mais, de uma estrutura para imprimir jornal, por exemplo. Aí a maioria, muitos jornais no mundo já pararam de fazer edição impressa, estão trabalhando só com edição online, né? Eu acho que o caminho é esse, né? O jornal impresso vai virar uma coisa, sei lá, talvez para... Antes achavam que ia ser interessante imprimir e levar para o aeroporto para pôr nos aviões, nem isso, porque os aviões estão conectados hoje, então você é capaz de continuar usando, ou tem uma tela na frente da sua poltrona, ou você pode usar o seu celular. Então, não adianta, vai tudo para o meio online, né? Isso muda completamente a distribuição de informação. A chegada da informação no lugar certo passa a ser fundamental. Para quem você manda aquela informação, tem tudo a ver com se aquilo vai ter impacto ou não vai ter impacto, né? Essa é a escolha que hoje, hoje eu trabalho com a comunicação corporativa, né? Eu não estou mais nas redações, mas eu trato com elas, né? Então você tem que saber muito bem o que é que você manda para cada jornalista. É individualizado mesmo, né? Porque dentro de uma estrutura jornalística, de uma redação, tem pessoas com diversos interesses. Você não pode mandar lá para dentro informações que aquelas pessoas não têm interesse. Esse é o caminho mais rápido para ninguém mais prestar atenção do que você envia, né? Porque você está perdendo tempo deles, né? E outra coisa que mudou, e essa é uma mudança para pior, é que o jornalista hoje... sobraram poucos que vão para a rua para entrevistar, para sentir, para ver o que está acontecendo em loco, né? Com os seus próprios olhos, né? Hoje resolve-se muita coisa na sua mesa, com Google, agora com inteligência artificial, e por telefone, uma outra conversa, ou você põe na tela e faz uma entrevista ali, né? As TVs antes não gostavam de usar a conexão online para fazer entrevistas, mas depois da pandemia, depois da pandemia perderam o pudor, né? Porque não tinha outra forma de você conseguir as entrevistas, né? Você tinha que manter o isolamento, então passaram a usar isso e não pararam mais, né? Hoje elas usam isso via de regra, né? Então isso significa que o repórter, né? Ele muitas vezes hoje fica plantado e produz as matérias dele de dentro da redação mesmo, ou de casa, né? No caso dos home office aí, que ainda tem muita gente trabalhando dessa forma. Isso perde um pouco, porque antes você ia ao local dos acontecimentos, você olhava as pessoas no olho, né? E isso tem uma influência sobre o resultado final da notícia. Eu estou falando agora das redações, né, da produção jornalística nas redações. Para nós que estamos do lado corporativo, é essencial você saber o que você está mandando e para quem. Senão, aquilo não tem o menor impacto, né? Você vai perder tempo e o seu esforço vai ser em vão, né? E as ferramentas que surgem a cada hora, olha, não passa um dia
sem ler alguma coisa sobre alguma técnica nova que está impactando o que a gente faz e que você tem que pensar em como é que eu vou absorver e utilizar isso aqui, né? O lado complicado é que isso toma um tempo insano e você tem que toda hora estar adaptando o que você faz para absorver essas técnicas. O lado bom é que isso permite que você faça coisas que antes era preciso ter uma grande estrutura, né? Então, no que eu faço, tem empresas muito grandes, médias e pequenininhas, né? A minha, eu diria, uma consultoria pequena. Mas a gente é capaz de oferecer serviços iguais aos que as empresas grandes e cheias de estrutura oferecem, entende? Então, isso te põe no jogo de uma forma bastante significativa, né? Você não vai deixar de poder atender um cliente, uma necessidade de um cliente, porque você é pequeno, né? Muita gente hoje trabalhando individualmente, né? Os PJs, né? Então, você é capaz de formar um ecossistema de profissionais, de pessoas que estão aí, cada uma individualmente, mas você vai formando um time, digamos assim, né, de pessoas que você conhece melhor, que você confia mais. Quando precisa formar um grupo mais robusto para dar um atendimento, tem quem chamar, porque você está habituado a trabalhar com essas pessoas. Então, você forma aquilo, presta o atendimento e para o cliente acaba provavelmente tendo uma vantagem, inclusive, de preço, né? Porque eu não tenho que manter um mega escritório, eu não tenho que manter uma baita estrutura, eu não tenho que manter um receptivo, uma tia do cafezinho. Tudo isso daí acaba, né, espalhado e, em muitos casos, esse custo não existe para mim, né? Então, isso se reflete no que eu cobro do cliente. Sim, a economia em rede, né? Que você Exatamente. Tem autonomia dos profissionais, que é algo que vai ao encontro das gerações atuais, né? Que querem mais autonomia, mais liberdade para disporem do seu tempo. As pessoas querem fazer assim, tá? Então, não adianta lutar contra, né? Sim. Se você quer todo mundo fechado dentro do escritório o tempo todo, provavelmente você não vai ter bons resultados. As melhores pessoas talvez não queiram trabalhar dessa forma o tempo todo. Eu acredito no home office em parte, tá? Eu acho que para muita coisa ele não funciona, né? Porque você precisa ter as pessoas interagindo, né? Então eu gosto da ideia de parte do tempo as pessoas estão juntas e parte do tempo é até melhor para determinadas tarefas que você faça isso no teu tempo, no teu espaço, né, e na hora que você quiser, né? Tem gente que trabalha melhor à noite, entende? Se você ficar pondo a pessoa no escritório de tal hora até tal hora, pode não dar resultado, né? Eu, quando tenho que escrever, por exemplo, eu gosto de escrever tarde da noite, né? Então, se fosse um emprego com horário para entrar e sair, já não ia dar certo, né? Então, muitas pessoas têm essas preferências. Tem gente que gosta no domingo, em silêncio, ninguém ligando para você, ninguém te incomodando, para pensar um projeto mais detalhado, entende? Que exige pesquisa. Talvez durante a semana você não consiga fazer aquilo. Então é melhor fazer no seu tempo e no seu horário e no momento que for mais interessante para você, né? Então você tem que se adaptar. Tudo isso tem que ser acomodado. Mas é fundamental manter as estruturas de comunicação, porque num mundo em que a comunicação passa a ser ubíqua e de infinitas fontes, o bom produto faz diferencial, né? Totalmente. Qualidade acaba sendo teu diferencial. Como eu disse, tem muita gente que pode abrir um canal de algum tipo a hora que quiser. Se você fizer coisas banais ou que não dizem nada, você vai apenas fazer parte da muvuca, né? Se você quer surgir aqui e ser notado, o teu diferencial precisa ser, né, o conteúdo. E eu não vou dizer qualidade, porque qualidade varia para cada pessoa. Eu vou dizer foco, né? Você tem que saber a quem você está se dirigindo, que mensagem você quer dar e tem que ter valor, né? Senão você atinge um público que não está preocupado com nenhuma dessas coisas, talvez não seja o público mais interessante para você agregar, né?
É aquele pessoal que faz coisas que a gente não quer que os nossos filhos assistam, né? Então, tem muito número, mas pouca qualidade e, entende? Quer dizer, para certos tipos, por exemplo, de anunciantes que apoiam isso, pode até ser interessante, sei lá, você vai vender chiclete, né? Mas você não vai vender carro, né? Você não vai vender roupa, ou algum tipo de roupa, talvez, mas, enfim, essa é a diferença, entende? Não, esse é um bom ponto. As corporações tradicionais estavam acostumadas com a imprensa tradicional, com a comunicação tradicional. Anunciavam nos grandes programas, nas grandes revistas, nos grandes jornais. Hoje até parece que tem mais propaganda estatal, governamental nesses grandes outlets, né? Nessas grandes marcas da grife jornalística tradicional, do que propaganda privada, empresarial. Sim. Essa propaganda tende a buscar o novo público. Sim. Eles têm encontrado fórmulas, é muito difícil fazer anúncio, uma empresa tradicional fazer anúncio no TikTok ou no Não, é no facílimo. Instagram. É facílimo. Você não precisa nem usar empresas ou agências para fazer isso, né? Você pode fazer isso sozinho praticamente, né? É um pouco detalhista, né? Um processo que você tem que aprender, mas também é rápido, porque esses processos são todos muito parecidos, né? Quando você entra no mundo digital, você começa a se acostumar com aquilo e vai, né? A coisa vai. Mas tem agências também que trabalham isso para fazer uma campanha, escolher os diversos veículos que você quer utilizar, etc. Não é nada complicado. E você tem vantagens possíveis de custo, se você souber trabalhar com isso, e você tem impacto, né? Porque é muito focado, né? O foco hoje é primordial, Atenção, né? né? É absolutamente fundamental que você saiba mirar a comunicação aonde você quer que tenha impacto, onde vai gerar resultado para você, né? Você vai atingir a pessoa certa, no momento certo, aí o resultado acontece. É preciso ter foco na economia da atenção, né? E hoje o bem mais disputado do consumidor, do público em geral, é a atenção, é o tempo que a pessoa despende, gasta, olhando aquela mensagem que pode repercutir, se transformar numa compra, num valor, enfim. Mas esse é o X da questão, né? Com muita variação para mais ou para menos, de acordo com faixa etária, entende? Tem todas essas questões para ser consideradas. Muito bem. Bom, Ademar, quero te agradecer muito. Ademar Altieri, jornalista, comunicador, referência na comunicação, na imprensa corporativa, nacional, com experiência nas contrafaces, nas contrapartes estrangeiras. Muito obrigado pela tua presença no Brasil Seguro. Eu que te agradeço muito, Pfeiffer. Sempre um prazer encontrar com você. É isso aí. Sempre um prazer ter esse encontro semanal com os nossos telespectadores. Espero que você tenha gostado do programa. Até a semana que vem aqui no Brasil Seguro. Até lá.